queridos, os filhos de Corá escreveram no Salmo de número 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Você está com saudade de estar reunido na igreja? O povo cantando junto, a gente orando junto, se abraçando, se beijando, sendo instruído na palavra de Deus? Eu também estou com muita saudade. Mas a gente pode dar graças ao nosso Senhor, porque nós estamos em Jesus. E Jesus é o templo. Ele é o verdadeiro templo. Então a gente pode ter saudade de estar fisicamente juntos, mas a gente sabe que a gente no coração está ligado. E não apenas a nós outros, mas principalmente a Cristo. Porque Ele é o verdadeiro templo, Ele é o lugar onde Deus se encontra com os homens. E nessa hora eu convido você aí na sua casa, se você for ouvir e ver este vídeo num outro momento, a você participar do nosso culto de adoração a Deus. Se concentra nesse momento, coloca o seu coração nisso, tira as distrações aí na sua casa ou no lugar onde você estiver, para que a gente possa cantar junto, orar junto, sermos instruídos na palavra de Deus juntos, ainda que fisicamente distantes, mas juntos no coração, porque nós estamos nos atos do Senhor, nós estamos no tabernáculo do Senhor, que é Cristo Jesus, e é a Ele que eu convido você nessa hora a adorar junto comigo e com todos os seus irmãos da igreja. Então vamos adorar a Deus nesse momento. O Salmo de número 96 nos estimula a cantar a palavra do Senhor. É um cântico muito maravilhoso. A gente pode dizer o seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. E você pode cantar comigo, dizendo o que o Salmo 96 diz. Cantemos juntos ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Louvado seja o nome do Senhor.
o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso das nossas vidas. Olá, amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Bom estar com os irmãos nesse momento de culto, onde nós, apesar da distância física, estamos juntos, num só corpo, num só coração. E a palavra que nos vem para esse momento de oração, de contrição, de intercessão, está em João capítulo 17, onde leremos os primeiros 3 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amados irmãos, nesse momento de contrição, precisamos confessar os nossos pecados. Sabemos que cada vez que nós não cumprimos o que está na palavra de Deus, estamos errando o alvo. E ao errar o alvo, estamos pecando. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que você faz em sua vida, que não está condizente com a palavra de Deus, é pecado. E sabemos que o bem que nós queremos fazer, muitas vezes esse não fazemos. Mas o mal que nós não queremos fazer, muitas vezes acabamos fazendo. Por isso, Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, um pouco antes de ser crucificado, ele diz o que é a vida eterna para mim e para você. Fala que é reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Cristo Jesus, seu Filho, como nosso Senhor e Salvador. Se confessamos com nossos lábios que Jesus é nosso Senhor, estamos sim incluídos nessa oração. Sabemos que ele vai falar um pouco mais à frente que daqueles que Deus o confiou, ele não perdeu nenhum. Isso quer dizer que mesmo que eu e você estejamos errando o alvo, temos o Espírito Santo sobre a nossa vida para poder nos mostrar o verdadeiro caminho. Que precisamos nos arrepender, pedir perdão a Deus. E é isso que nós faremos nesse momento de oração de contrição. Porque temos a Jesus Cristo como nosso eterno intercessor. Podemos sim clamar aos céus e seremos ouvidos. Porque Ele que está à direita de Deus Pai intercede por nós de dia e de noite. Mas Ele não termina aí. Ele fala ainda no versículo de número 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. E isso nos leva na nossa obrigação do ID, de irmos levar a palavra de Deus para que aquelas pessoas que foram separadas antes da fundação do mundo, para conhecer a Deus como seu Senhor e Salvador, possam realmente estar tendo contato com essa palavra. Mas nesse momento que nós não podemos interagir socialmente falando, nós podemos sim interceder. E como precisamos de oração nesse momento? Precisamos orar pelos idosos, precisamos orar para aqueles que estão enfermos, precisamos orar pelos profissionais de saúde, precisamos orar pelos nossos pastores, que nesse momento precisam estar à frente do rebanho. Precisamos orar pela igreja, que nesse momento precisa se fortalecer, se santificar e falar da palavra de Deus. Precisamos orar por todos aqueles que estão passando por necessidades nesse momento, porque estão perdendo emprego, talvez não tenham alimento em casa. Precisamos orar pelas autoridades que precisam tomar decisões à luz da palavra de Deus. Precisamos interceder por tantas pessoas, por tantos motivos. E é isso que nós vamos fazer nesse momento agora de oração. Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar, bendizer o seu nome, te agradecer, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos, Pai, nesse momento, primeiramente, te pedir perdão, fiado na tua palavra, fiado no nosso eterno intercessor, Cristo Jesus, a quem nós reconhecemos como nosso Senhor e Salvador. Queremos, Pai, te pedir perdão e te pedir, Senhor, traz, através do teu Espírito Santo, nesse momento, sobre as nossas vidas, aquilo que pode nos dar realmente vida, vida em abundância, que é a tua palavra, que é cumprir o teu querer
poder em nossas vidas. Por isso, Pai, te agradecemos pela oportunidade que temos de estar na Tua presença nesse momento em oração. E pedimos, Senhor, que o Senhor esteja também não só, Pai, intercedendo por nós, nos dando a sua vida, mas que o Senhor esteja abençoando e guardando esse mundo. Pai eterno, tantas pessoas necessitando da Tua presença, tantas pessoas se sentindo solitárias, tantas pessoas nesse momento doentes, tantas pessoas, Senhor, que necessitam conhecer a Tua palavra. Por isso, Senhor, que a Tua presença santa e poderosa possa encher o coração dessas pessoas, que a Tua igreja, Pai, assuma o papel necessário nesse momento para mostrar a Tua palavra e trazer a esperança àqueles que nesse momento estão sofrendo. Ser conosco, Senhor, nessa missão. Ser conosco, Senhor, e nos guia através do Teu Espírito Santo para sempre fazermos a Tua vontade. Assim seja, Pai, porque oramos fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, meu irmão, minha irmã. Amada Igreja, Deus a todos abençoe, que nós possamos juntos caminhar na presença daquele que era, que é e que há de vir sempre. Estamos juntos, tecnologicamente falando, estamos conectados. Ainda não podemos nos reunir presencialmente, obedecendo às boas informações e procedimentos das autoridades governamentais e médicas do nosso estado, do nosso país. Mas podemos sim conectarmos-nos através da internet, através das redes sociais, e é isso que nós queremos, estarmos juntos,
bendizendo, glorificando, participando de todas as atividades da igreja, nas reuniões de oração, nos cultos dominicais, nos momentos de reflexão, nos estudos dominicais, no estudo da palavra de Deus, nas células. Temos uma multiplicidade de eventos acontecendo e você e eu devemos participar de todos eles, para a glória de Deus e para o nosso crescimento, nessa hora de isolamento social, mas nunca isolamento das coisas do Senhor. Esse é o momento do nosso culto, o momento da nossa adoração, que a gente pensa sobre o ofertório, sobre a teologia da consagração, de entregar ao Senhor aquilo que é dele. Sim, porque tudo que temos, o nosso trabalho, o nosso sustento, a nossa saúde, a nossa vida, tudo que temos é do Senhor. E Ele nos entrega para administrar como mordomos, como bons mordomos da sua casa. A ideia de que você e eu trazemos ao Senhor, entregamos ao Senhor o que pertence a Ele, está presente em todo o conjunto da Bíblia Sagrada. Eu quero ler com você, por exemplo, agora, o profeta Malaquias, um texto tão conhecido de todos nós, quando no capítulo 3, verso 10, o profeta diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Desde o Gênesis nós vamos encontrar servos de Deus dizimando, entregando parte do seu sustento, parte daquilo que eles recebem e operam como seu trabalho para a glória do Senhor. Nós vamos ter esse mandamento claramente, trazer o dízimo das primícias, de tudo aquilo que nós auferimos. Assim nós pensamos, assim nós praticamos, assim nós cremos, porque cremos na palavra de Deus. Outro não é o ensinamento do Novo Testamento, onde na verdade essa visão se amplia de uma maneira maravilhosa e bendita, porque agora não trazemos apenas 10%, não trazemos apenas o dízimo, mas entregamos todo o conjunto das nossas obras nas mãos do Senhor, na sensibilidade de que Ele não precisa disso. Deus é o Senhor de todo o ouro, de toda a prata. A sensibilidade de que trazemos para abençoar o próximo. E uma grande mensagem em relação a isso, nós temos texto também já bastante conhecido e trabalhado por nós, quando o apóstolo Paulo elogia, exemplo, na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, quando ele vai elogiar o movimento que as igrejas da Macedônia fizeram de levantar ofertas alçadas, para suprir a necessidade dos irmãos em Jerusalém, que passavam por uma grande tribulação, por uma grande fome, e as igrejas da Macedônia, sensíveis a esse momento, ofertaram e mandaram para aqueles irmãos. Paulo vai elogiar, capítulo 8, dizendo também: irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Vejam que lindo, Paulo chama aquele movimento de ofertar para suprir as necessidades dos irmãos como graça de Deus. Assim nós vemos o momento da contribuição, o momento de trazer o nosso dízimo, de agora transferi-lo, como vários irmãos já vinham fazendo, eu mesmo, transferir para a conta da igreja. Mas é gostoso aquele momento em que nós cantamos, nos levantamos, as crianças à frente. Eu sou apaixonado por aquela hora que logo, logo nós vamos retomar. Essa hora e esse momento de culto, nós ofertamos a Deus, eu entrego o meu dízimo ao Senhor, eu levanto ofertas alçadas para específicos ministérios da igreja, como ato de culto. Eu não estou comprando nada de Deus, eu não estou angariando nenhuma bênção dele, porque Deus não faz assim. Deus não age dessa forma. E assim nós vamos continuar a fazer, como ato de louvor e glorificação ao Senhor. E de forma muito específica, nós temos agora diante de nós o grande desafio das cestas básicas. Estamos transferindo para a conta da igreja valores que Deus tem colocado no nosso coração para aquisição das cestas básicas e distribuição para os irmãos que tanto precisam de nós. Então, a nossa visão de oferta, a nossa visão dizimal é uma visão bíblica, concetânea com o que Deus coloca para cada um. Que eu e você vivamos essa hora, na graça dele, na dependência dele, sabendo
que tudo vem do Senhor e nas mãos dele nós devolvemos, nós entregamos. Deus abençoe a sua vida. Amada igreja, boa noite. Nesse momento em que nós vamos participar com a entrega dos nossos dízimos e as nossas ofertas, vamos agradecer a Deus por nós podermos ter condições de estar devolvendo um pouco do muito que Ele tem nos dado, né, a cada dia. Que mesmo não estando presente, mas através dos meios eletrônicos, nós temos dedicado e vamos agradecer a Deus pelos dízimos e as ofertas. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por esses dízimos e essas ofertas que estão sendo depositados através do meio eletrônico, Senhor, na conta da igreja. Que possamos, ó Deus, estar agradecidos, porque não nos tem faltado o necessário para as nossas vidas. A Tua palavra nos garante, a Tua palavra nos dá a certeza de que não faltará o pão nosso de cada dia, nem para nós, nem para as nossas famílias, ó Deus. Mas aqueles que realmente dão com alegria, dão de coração, sem esperar nada em troca. Mesmo não esperando nada em troca, a Tua palavra nos garante que Tu abrirás a janela do céu e derramarás bênçãos sem fim sobre nós. Somos muito gratos a Deus, muito gratos a Ti, porque Tu tens provido, Tu tens nos dado. Que Tu possa também estar, Senhor, nos ajudando com sabedoria àqueles que estarão conduzindo esse dinheiro, para que possamos saber usar, colocar ele, para que possamos alcançar outras famílias, outras pessoas, não só através da propagação do Teu Evangelho, mas também com ajuda material, com ajuda alimentícia, porque algumas pessoas estão necessitando. E através de todo esse trabalho de oferta e dízimos, nós temos sustentado várias obras e várias pessoas. Nós te agradecemos e pedimos que Tu seja com cada um que esteja dando de coração, que esteja contribuindo, porque gostamos e queremos fazer parte da Tua obra. Oramos e te agradecemos tudo isso no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que Deus nos abençoe muito nessa noite, onde chegamos no momento do culto, de compartilhar a mensagem, trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Por isso eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 11, onde leremos do versículo 1 até o versículo 9. Gênesis 11, de 1 a 9, eu lerei na Nova Almeida Atualizada. Peço que você acompanhe, por favor, e assim juntos vamos abrir a palavra de Deus e meditar nessa noite. Gênesis 11, 1 diz assim a palavra do Senhor: Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Esta é a palavra do Senhor. Meus irmãos, no contexto que estamos vivendo nos últimos dias, esses dias de isolamento social, quero trazer uma palavra a respeito justamente dessas tempestades de retórica e conflito que acontecem nos nossos dias, com muita força.
seja na política, nas artes, nos negócios, na mídia, e especialmente nas redes sociais. Nos últimos dias, então, com esse Covid-19, esse vírus, muitas vozes e línguas por todo o mundo se levantaram para julgar, para colocar para fora a sua opinião com críticas e até mesmo para vaticinar a razão do mundo ter parado. E o que me preocupa, temos visto postado nas redes sociais e algumas pessoas falando, e até mesmo governos dizendo o vírus chinês. E o que nós temos escutado são vozes de pessoas discriminando o povo chinês muitas vezes por conta disso. É claro, não quero entrar no mérito da questão sociopolítica e econômica da China, mas o que nós temos que ter muito cuidado é porque está se levantando um preconceito, um racismo muito grande, e que isso é perigoso para a democracia, para a liberdade e até mesmo para a compaixão com os mais necessitados. Porque vejam, tudo isso acontece debaixo de uma população que já está arrasada, que passa fome muitas vezes. E o temor é que nós mesmo como cristãos podemos entrar nessa onda e podemos começar a criticar também e fazermos um papel que não é devido ao crente, não é devido ao cristão, de ter acepção de pessoas, de fazer preconceito mesmo, realizar um tipo de discurso que muitas vezes pode culminar num discurso de ódio. E sobre todas essas vozes que têm se levantado, o que a Bíblia nos diz sobre isso tudo? Sobre essa multidão de pessoas falando ao mesmo tempo por todo o mundo? Como Deus as ouve? A Bíblia, meu irmão e minha irmã, é o crivo para a interpretação correta de tudo que está acontecendo no mundo. A Bíblia também ela vai nos orientar como igreja, como nós devemos reagir e interagir a respeito dessa diversidade de vozes, ou seja, da diversidade daquilo que nós podemos chamar de, na verdade, um só povo nessa terra que se chama raça humana. Afinal, foi Deus que nos criou. E Deus não rejeita nenhuma cultura do mundo, mas antes, Deus deseja que todas as culturas sejam transformadas pelo poder do Evangelho, para que aí sim, as muitas línguas, as muitas vozes, proclamem o senhorio de Cristo, trazendo a unidade do reino de Deus na diversidade das nações. É sobre esse contexto que eu quero conversar com vocês, sobre dois aspectos, e depois termos ali uma conclusão final. E o primeiro aspecto que eu quero trabalhar com vocês a respeito da raça humana e a visão bíblica sobre ela é no Antigo Testamento. E não podemos deixar de começar imediatamente pela criação de um Deus que é triuno. Um Deus que cria e que tem diversidade e unidade em si mesmo. A Bíblia começa falando que Deus vem formar o mundo por meio da sua palavra e do seu espírito. Palavra e espírito criativos, é o que você enxerga lá em Gênesis 1. Um Deus que sabemos também através do Novo Testamento, em João 1, que sendo esse Deus trino, o Logos, é que constrói todas as coisas. Assim, Deus é um e ainda existe em três pessoas iguais, eternas e ao mesmo tempo distintas. É a perfeita unidade na diversidade. E há essa diversidade dentro de uma unidade chamada o Deus Trino. As implicações disso para nós, quando olhamos para a Bíblia, ficam muito claras em Efésios, no capítulo 4, dos versículos 1 a 6. Paulo vai exortar os cristãos de Éfeso a se unirem, apesar dos seus diversos dons e chamados diferentes. Mas a unidade que Paulo está conclamando aos Efésios não é uma unidade abstrata. Na verdade, é uma unidade baseada na diversidade do Espírito. Por quê? Porque Paulo vai dizer: um só Espírito, um só Senhor, um que é Deus e Pai de todos. Porque Deus é a unidade na diversidade, os cristãos podem e devem conhecer essa unidade através das diferentes condições entre os seres humanos por causa das suas raças e culturas. Então, acabamos de olhar o aspecto da criação e por que há essa diversidade. Entretanto, na sequência da criação, não podemos deixar de falar sobre esse aspecto da raça humana no Antigo Testamento, a fragmentação da queda. Quando os seres humanos deixaram de amar e servir a Deus,
o resultado imediato foi de uma alienação entre as pessoas, alienação que rapidamente levou à violência. É só nós olharmos para Caim e Abel. E os capítulos seguintes vêm crescendo cada vez mais numa fragmentação hostil. E aí vem o dilúvio. E após o dilúvio, Deus chama novamente os seres humanos para que ali em Gênesis 9, né, eles pudessem se espalhar e preencher a terra, construindo assim comunidades e sociedades. Mas em vez disso, como nós percebemos no capítulo 11, os seres humanos decidem ficar juntos e construir uma grande torre que chegava aos céus. Você vai perceber que eles tiveram um fim e um propósito: fazer com que o nome deles fosse glorificado ali, um nome para nós mesmos, um nome célebre, através de uma conquista tecnológica. Aprenderam a fazer uma construção e decidiram construir uma torre que chegasse aos céus pelos seus próprios esforços. A Torre de Babel, para eles, deveria ser um monumento e um sinal de uma sociedade baseada na glória do próprio homem e não na de Deus. O resultado é que Deus desce e confunde a língua deles, para que eles pudessem não se entender. A unidade daqueles homens foi quebrada por Deus e eles se dispersaram. O que isso diz para nós? Que toda cultura que não é baseada em Deus, ela tem a tendência a criar um ídolo, e ela vai criar um ídolo, um último valor. E isso para mim e para você também se reflete no dia a dia. De outra forma, esse tipo de ídolo que pode ser criado dentro dos nossos corações, ele vai trazer dispersão e divisão também. Por exemplo, se o meu maior amor, tudo que eu desejo acima de todas as coisas é a minha família, eu vou acabar privilegiando a minha família acima de todas as coisas. Se for a minha conta bancária, se for o meu gueto, se forem os meus amigos, se for o meu trabalho, se for a minha carreira, os meus interesses egoístas, eu vou privilegiar isso tudo em detrimento das outras pessoas que muitas vezes nos cercam e nos amam, mas nós não correspondemos com esse mesmo amor. O resultado do pecado é que a humanidade se divide, ela vai se segregar, ela vai se tornar em guetos, tanto culturais e raciais, que acabam não se entendendo por causa do pecado e do egoísmo do ser humano. O fato é que, olhando então para uma diversidade que o próprio Deus propõe na criação da humanidade, que é fragmentada no pecado, nós podemos olhar também ainda na promessa através de Israel para as nações. A Bíblia, ela vai direcionar, ela vai traçar todos os seres humanos de volta a um casal, como pano de fundo, uma raça humana que existe apenas por causa de um homem chamado Adão, na sua criação. Como a própria Bíblia vai dizer, que por meio do primeiro Adão entrou o pecado no mundo. Ou seja, Deus fez de um homem toda uma nação chamada humanidade. Está lá em Atos 17, 26. Enquanto o pecado divide continuamente a raça humana em fragmentos, em guerra e mutuamente sem compreensão, essa é uma hostilidade que não é a vontade de Deus. Embora em Gênesis 12, Deus opte por trazer a sua salvação através de um homem, Abraão, né, e portanto através de uma família que se torna uma nação em particular, chamada Israel, na verdade Deus no início explica que através de Abraão, o seu objetivo é abençoar todas as nações e famílias da terra, está lá em Gênesis 12. Mesmo quando Deus dá a Israel leis que tornam aquele povo diferente das nações vizinhas, o objetivo dessas leis e desse povo é se tornar um luzeiro para as nações. O objetivo é atrair todas as nações para o próprio Senhor. Está lá em Deuteronômio 4, versículos de 5 a 7. Esse plano, ele é repetidamente declarado pelos profetas, que prevêem uma eventual igualdade espiritual entre Israel, a Síria e o Egito, seus grandes inimigos, inclusive. E para nossa surpresa, Isaías vai escrever que um dia o Senhor dos Exércitos dirá: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Está lá, profeta Isaías 19, 25. Então entendam, Israel deveria ter sido efetivamente luz para as nações. Primeiro aspecto completo.
criação, fragmentação e o exemplo de Israel, que deveria ser luz para as nações. E no segundo aspecto, e o último dele, do nosso estudo nessa noite, da nossa mensagem, para depois partirmos para a conclusão, nós devemos olhar também os seres humanos, a raça humana, no Novo Testamento. E não podemos começar o Novo Testamento a não ser falando do próprio Senhor Jesus e a sua relação com as nações. No entanto, mesmo dentro de Israel, ter muitas mensagens, ou seja, a nação Israel está saturada com a preocupação de Deus por trazer as raças e as nações igualmente, a pecaminosidade do coração humano se moveu de qualquer maneira para fazer ídolos de raça. Ou seja, os judeus se segregaram, se separaram. Um judeu ortodoxo, ele não entrava nem na casa de um gentio sequer falar com ele. Vide a separação entre judeus e samaritanos. E Jesus chega justamente alegando que ele era o servo prometido mencionado em Isaías 42. Que se você olhar Isaías 42, de 1 a 3, vai dizer perdão, que é o Messias que proclamaria a justiça aos gentios. E aí a gente transporta lá para Mateus 12, de 18 a 21, você vai ver essa citação de Jesus a respeito de si mesmo em Isaías 42. Quando ele disse ali, Jesus disse à multidão na sinagoga, que o seu ministério era para todas as raças, assim como aconteceu com Elias, quando Elias ministrou à viúva de Sarepta. E Eliseu também, quando ministrou ao sírio Naamã. Os ouvintes ficaram tão atordoados e furiosos que tentaram jogar Jesus do penhasco, está lá em Lucas 4. No entanto, Jesus permanece fiel à sua missão. E ele acha que, até mesmo como exemplo disso, dessa fé, que ela não está restrita a uma só raça, ele vai dizer, a fé de um opressor romano é maior do que qualquer outra em Israel. Está lá em Mateus 8, de 5 a 13. Quando envia os seus discípulos, Jesus está enviando a todas as nações, sem nenhum tipo de exceção ou favoritismo. É só você conferir o ID lá de Mateus 28. Então verificamos que Jesus também não faz acepção de pessoas, que ele envia os seus discípulos às nações e que quando ele prega a todas as pessoas de todos os povos e raças. Vide também que ele começa o seu ministério por Galil, ou a Galileia, o centurião ali, o grande arredor ali das cidades gentílicas. Então perceba, o ministério de Jesus começa também, de uma certa forma, pregando às pessoas que não eram de uma só raça. Partindo de Jesus, ainda no Novo Testamento, e nós vivemos no dia de hoje, meus irmãos, o Domingo de Ramos. Esse Domingo de Ramos, em que precede aí a Páscoa, era mais ou menos também um momento que estava acontecendo ali, depois que chega a Páscoa e vem a ressurreição de Jesus, passam-se 50 dias. E desses 50 dias é a festa da segunda colheita chamada Pentecostes. E eu quero analisar justamente com vocês o Pentecostes e as nações, o Pentecostes e a raça humana. Por quê? Porque depois que Jesus ressuscita e passa os 50 dias ali, depois que ele é assunto aos céus, na verdade, depois desse período, eu quero dizer para você que a tragédia de Babel, ela é precedida por uma tabela de nações. Por quê? Ali no capítulo 10 de Gênesis, você vai ver que existia ali vários povos que foram citados, que estavam se espalhando, né? Várias pessoas que formaram nações no capítulo 10. Mas naquele interregno do capítulo 10, onde entra o capítulo 11, que parece estar meio fora de contexto na cronologia, mas não está, ele está ocorrendo dentro do capítulo 10, uma lista de várias raças, onde um único lugar na Bíblia ali é citado essa tabela das nações, só que o povo se resolve se juntar para construir uma torre chamada aquele lugar depois ali de Babel. O único lugar depois de Babel que cita uma tabela de nações é Atos 2, do versículo 5 a 12. Abra comigo aí a sua Bíblia, em Atos 2, e esse texto nós vamos ler
para que a gente possa entender e fechar o pensamento. Atos 2, de 5 a 12, diz assim: Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Como? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Esse é o único lugar depois de Babel onde nós temos uma tabela de nações. Como eu falei, como ali era o período que tinha passado a Páscoa, pessoas de muitos outros países haviam se reunido e elas eram linguisticamente diferentes, falando a língua de seus países de origem. Mas quando o Espírito Santo desceu naquele Pentecostes ali, como línguas de fogo, né, sobre os discípulos, após a ressurreição de Jesus e tudo que tinha acontecido, e os apóstolos começaram a pregar publicamente. Deus realizou um milagre, meu irmão e minha irmã, que foi uma inversão intencional do julgamento de Babel. Na Babel, as pessoas tinham um único discurso, mas não conseguiam entender um ao outro, porque estavam tentando alcançar o céu com as suas próprias forças, para fazer um nome para si mesmas. No Pentecostes, pessoas de muitos discursos foram capazes de entender a mensagem de Deus, foram capazes de entender aquilo que falava sobre as maravilhas de Deus. E por quê? Porque em Atos 2, Deus desce novamente, mas dessa vez com uma bênção. Desta vez em bênção, não em julgamento como ele fez em Gênesis. No Pentecostes, Deus reverteu a maldição de Babel através da obra do seu Filho, Cristo Jesus, na cruz. E em Cristo, vai nos dizer Gálatas, não há grego nem judeu. E em Efésios 2,14, Paulo vai explicar que a cruz, ela remove todo orgulho, remove todo o autoengrandecimento que levam a uma animosidade racial e a desunião da raça humana, por exemplo. Agora, a igreja que obedece a Cristo, como comunidade, ela deve alcançar essa humanidade que está perdida. Ela pode ser o canal de recuperação para essas pessoas que ainda não encontraram, através da voz de Jesus, uma voz consoante com o reino de Deus. A igreja, meu irmão e minha irmã, ela deve se tornar uma cidade alternativa de Deus, no meio de toda a cidade que o homem constrói através do seu orgulho e poder. Mostrando unidade, a igreja vai mostrar para as pessoas que mesmo através das culturas e das nossas diferenças raciais e de classe, que somente Cristo pode trazer o reino de Deus em uma unidade a cada um de nós. E, finalmente, algum dia, essa maldição vai se desaparecer totalmente. Porque Sofonias 3,9 nos diz assim, Sofonias 3,9 nos diz assim, naquele dia mudarei o discurso dos povos para um discurso puro, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam juntos. Concluindo, meu irmão e minha irmã, sempre existe o perigo da gente colocar muita ênfase na unidade da raça humana, que passamos a insistir muitas vezes que a raça não é importante, como já ensinou algum tipo de liberalismo mais antigo. E corremos um risco de nos tornarmos daltônicos diante dessa diversidade e não contemplarmos a beleza de cada povo, de cada nação. Mas também é possível, especialmente nos dias de hoje,
nesse tempo de progressismo e de uma política ferrenha de identidade, de individualidade ou de individualismo, colocar muita ênfase na diversidade de forma que ela não seja reconciliável é um caminho muito perigoso, onde nenhum grupo ou pessoa vai poder falar através da experiência do outro, e isso vai acabar obscurecendo a nossa humanidade. Assim, para mim e para você, a raiz espiritual do racismo é, na verdade, uma rejeição do Evangelho. É, na verdade, uma rejeição à salvação. E muito mais, o perigo do racismo é um retorno a uma justificação pelos nossos próprios esforços morais ou até mesmo por causa da nossa linhagem. Quem somos e de onde viemos, muitas vezes é colocado em primeiro lugar à frente das coisas de Deus. Cristãos que caem em racismo, eles estão confiando na sua autojustificação pelas obras. E pelo menos uma parte de suas vidas isso pode acabar acontecendo. Corações que se opõem à graça de Deus e procuram encontrar meios de justificação, rejeitando o seu próximo, são corações racistas, e isso é muito perigoso. As pessoas acabam criando maneiras de se sentir superior ao outro, muitas vezes, dentro da igreja. Mais aceitável e melhor do que os outros, e nós devemos nos arrepender de qualquer tipo de pecado ou intenção que nos justifique, achando que somos bons por alguma maneira, merecendo algo de Deus. A verdade é que nós devemos reconhecer que igualmente nós estávamos separados, cortados, onde Deus não olhou para quem éramos, qual era a nossa raça, a nossa cor e de onde nós vínhamos ou a nossa condição social. Mas Deus nos resgata por graça e por isso nós também devemos amar ao nosso próximo por amor, graça e misericórdia incondicional. Assim, o clímax da Bíblia e da história é encontrado no livro do Apocalipse. Por isso, meu irmão e minha irmã, como vimos, o Novo Testamento ele vai enfatizar a unidade fundamental da raça humana e a igualdade entre todas as pessoas, como vimos em Gênesis, por causa da imagem que somos de Deus, criaturas à imagem de Deus, mas especialmente dentro da igreja em Cristo, como diz lá em Gálatas 3:28. No último livro, no livro final, que é o Apocalipse, nós vamos ver uma apreciação notável pela diversidade dos seres humanos. A Nova Jerusalém ela vai ser enriquecida, porque os reis da terra trarão o seu esplendor nela, e a glória e a honra das nações serão trazidas para ela. Está lá em Apocalipse. Nós vamos ver que cada cultura e cada raça vai trazer a sua honra peculiar, os seus dons particulares para adorarem ao Senhor. E por fim, Apocalipse 7:9 vai nos dizer que no novo céu e na nova terra, o povo de Deus será toda língua, toda tribo, todo povo e toda nação. E digo mais para mim e para você, os nossos corpos não são recipientes descartáveis e sem importância para a alma. Eu e você seremos ressuscitados e grande parte da nossa vida pré-ressurreição será trazida para a nova criação. O corpo da ressurreição de Jesus, ele era diferente, glorificado. Entretanto, ele era reconhecido porque continha as marcas da cruz. Apocalipse ainda vai nos dizer que o nosso corpo de ressurreição manterá a nossa etnia. Nós nos reconheceremos e vamos nos reconhecer por causa dessa diversidade que somos dentro de uma unidade do corpo de Cristo. O resgate final, portanto, minha irmã e meu irmão, não apaga as nossas diferenças de cultura, de raça, de língua e de nação. Diferentes culturas têm as suas próprias glórias e esplendores. E isso é uma analogia aos dons do corpo de Cristo. Por isso, nesse tempo em que você está mais recluso, nesse tempo em que você tem ouvido muitas vozes, eu peço a você, traga um desafio para dentro da sua casa, para que as vozes, muitas vezes, das redes sociais sejam desligadas, sejam abafadas, para que você ouça apenas a voz do Senhor, para que assim a sua voz e a minha andem em consonância com aquilo que Deus quer, para que
respeitando a criatura que é a imagem de Deus, possamos nunca quebrar o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Assim, nós estaremos verdadeiramente cumprindo o nosso papel como seres humanos que refletem a glória de Deus. Quero pedir que você, nesse tempo, se abasteça muito da palavra de Deus, para que quando novamente pudermos estar reunidos, assim numa unidade física, possamos estar cheios de amor uns pelos outros, matando a saudade, sim, da nossa igreja, mas muito mais cônscios de que precisamos ir às ruas e proclamar a todas as pessoas, independente da sua classe social, independente da sua cor, independente de quem ela é, porque se Deus nos amou, Deus as ama também e quer que nós demonstremos esse amor. Por isso, meu irmão e minha irmã, aproveite muito esse tempo para estudar a Bíblia e quando chegar a hora em que a igreja abrir de novo, vá e aproveite cada minuto do culto, mas aproveite também para fora da igreja, não perder o tempo e pregar a tempo e fora de tempo. Que Deus muito nos abençoe. Eu quero orar com você e também estarei impetrando a bênção apostólica ao final. Deus bendito, Deus amado, nós louvamos o teu nome e louvamos porque Cristo, quando ele vem ao mundo, ele abre mão da sua glória e ele não fica hospedado numa hospedaria judia, mas ele fica praticamente a céus abertos, representando ali que assim ele estava com braços abertos e coração aberto para toda a humanidade. E todos aqueles que creem nele serão resgatados e feitos uma só nação, aqueles que verdadeiramente habitarão a Nova Jerusalém. Mas dá-nos nesse momento, Senhor, que estamos mais reclusos em nossos lares e momentaneamente separados, que não deixemos que as vozes do medo, do rancor, da agressividade, do racismo ou das divergências, sejam elas políticas ou socioeconômicas, seja lá o que for, Senhor, não deixe que essas vozes entrem no nosso coração e criem raiz de amargura, mas antes, sejamos o povo da videira que deu fruto para a glória do nome de Jesus. Assim, nós te pedimos para que no devido tempo, quando estivermos juntos novamente, possamos celebrar e pregar o evangelho da graça a todas as pessoas. Abençoa cada um dos meus irmãos. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção do Senhor, amados irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e que as consolações e o fruto do Espírito estejam com todos vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço. Tchau, tchau.